Olá, que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite para você. Acompanhe a história dessa pessoa que teve a sua vida transformada por meio da fé. Quando eu percebi que eu estava com depressão, eu já estava num estado muito avançado. Passou um tempo que mesmo com os remédios eu não conseguia dormir. Sentia vontade de suicídio. Tudo começou quando eu conheci um rapaz e começamos um relacionamento. Nós nos casamos e quando eu me casei com a intenção de durar para sempre, o resto da vida, porque é um casamento, né? Ninguém casa pensando em se separar. Então, o meu objetivo era que o casamento durasse. Mas chegou um ponto que a situação ficou insustentável. Muitas brigas e foi se esfriando, o relacionamento foi se esfriando e chegamos à separação. E após a separação, o nervosismo aumentou. Eu percebi que eu fiquei ainda mais nervosa do que eu já era, com 2 crianças pequenas, né, e para criar, pagava aluguel, eu sentia muita angústia. E aí eu descobri que eu estava com depressão. E aí eu comecei a fazer terapia com a psicóloga. Era tão forte aquele sofrimento, que teve dia de eu ir até o consultório da psicóloga e eu não encontrei. Eu não consegui encontrar. E eu voltei para casa, mas eu tomava remédio de tarja preta. Eu tomava antidepressivo, tomava remédio para dormir, mas eu não conseguia dormir. Os remédios já não estavam mais fazendo efeito. E aí eu pensava em morte. E aí eu tentei o suicídio. Teve uma vez que eu tomei a cartela toda dos comprimidos, assim. E eu fui levada para o hospital, precisou fazer lavagem estomacal. Nem me matar eu conseguia. Eu às vezes pensava até em me atirar debaixo de ônibus, de carro, já passou muito isso pela minha cabeça na época. Então eu me sentia um verdadeiro fracasso. Depois de um tempo eu conheci uma outra pessoa e nós começamos um relacionamento. E nesse relacionamento eu também continuei nervosa, com depressão. Ele tentava de todos os jeitos me ajudar. Era um vazio, uma angústia muito grande. E eu passando as noites acordada, quando ele trabalhava à noite, quando ele chegava de manhã, eu ainda estava acordada. Na situação que eu estava, eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia produzir nada na minha vida. Porque eu não conseguia ser uma boa mãe, eu não conseguia ser uma boa esposa. Só quem tem depressão sabe como é. Você quer ficar sozinho e ao mesmo tempo você não quer ficar sozinho, você quer ajuda. E as pessoas falavam de Deus para mim. Só que eu era resistente àqueles convites porque eu não gostava da Igreja Universal. Eu não aceitava, eu achava até que Deus não podia fazer nada. Até que um dia eu senti assim uma dor muito forte. Até porque esse meu marido que tentava me ajudar, eu briguei com ele nesse dia, eu até fui agressiva com ele. E aí eu parei para pensar nos conselhos que eu ouvia das pessoas sobre buscar a Deus. E aí eu tomei uma atitude de pedir ajuda na Igreja Universal. E aquele dia foi um dia muito especial. Eu ouvi o pastor falando uma palavra: "Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados". Eu nunca vou me esquecer dessa palavra que ele falou. E eu estava cansada, cansada de sofrer, cansada daquela angústia que eu tinha. Eu não tinha alegria, não tinha alegria. E naquele dia eu já voltei para casa feliz e meu marido estava em casa quando eu cheguei. E ele já viu a diferença na mesma hora, porque eu cheguei diferente, eu cheguei leve.
E dali em diante, eu peguei firme e eu fui decidida a entregar minha vida para Deus. Eu me batizei nas águas e eu obedeci a tudo que me era passado. Eu decidi que eu queria mudar de vida, eu decidi que eu queria ser outra pessoa. Eu me libertei da depressão, do nervosismo, daquela angústia que eu sentia, e o desejo que eu tinha de morrer se tornou em desejo de viver. E eu fui em busca do Espírito Santo. E foi quando chegou o dia mais especial da minha vida. Foi numa quarta-feira, na hora da busca, era eu e Deus. Eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi assim uma alegria. Foi uma alegria que ela tá até hoje. Nunca mais saiu de mim. Eu queria chegar em casa e abraçar todo mundo. Parecia que eu nem estava pisando no chão. Parecia que eu estava flutuando. E foi o dia mais especial da minha vida. Aquele dia Deus me chamou de filha. Filha, eu estou aqui. É a melhor coisa que tem. Não existe outra coisa. Não existe nada melhor do que receber o Espírito Santo. Hoje eu tenho a alegria de cuidar da minha família, da minha casa, do meu marido. E o meu marido também foi transformado. Ele é um homem de Deus. E eu vejo a mão de Deus em tudo na minha vida. No meu casamento, na minha família. E nós temos uma vida bem-sucedida. Não tenho mais necessidade de tomar nem remédio para dor de cabeça. Eu durmo bem. Hoje nós estamos em paz. Hoje nós temos casa, carro, viajamos, vivemos muito bem, mas nada se compara ao bem que eu recebi. É incomparável, tudo isso é incomparável ao Espírito Santo, que transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Muitas são as pessoas que estão nesse momento desistindo de viver. E nesse programa você vai acompanhar mais histórias de pessoas que venceram através da fé. Se você quiser conhecer a verdade que liberta, a nossa catedral está aqui localizada em Guarapuava, próximo ao Terminal Central, e você pode receber um atendimento gratuito. Nosso trabalho aqui é realizar visitas em presídios, hospitais, bases policiais. Nós temos aqui um trabalho intenso. Nós visitamos lares, realizamos reuniões, palestras em empresas. Aonde tem uma pessoa aflita, nós temos levado a palavra de Deus e nos colocamos à disposição. Aqui está o endereço do nosso centro espiritual de ajuda, aqui em Guarapuava. Nós temos um plantão de pastores todos os dias. Você pode nos procurar nesse momento que você está acompanhando através da TV Mais esse programa. Você que me acompanha das redes sociais, você pode localizar aí, identificar o endereço, como também o site nesse localizador, aonde você poderá encontrar também o endereço da Universal mais próxima da sua casa. É um trabalho árduo, é um trabalho intenso, não para. Mesmo nas madrugadas nós temos programas de TV, de rádio. Nós temos também o Pastor Online, eu queria que colocasse aí também o número do Pastor Online para você que deseja entrar em contato, como entrar em contato no site. O nosso SOS Espiritual, que é o 99510250, prefixo 42, para você que está nos acompanhando de uma outra cidade. Enfim, tudo que você tem que fazer é lutar, é usar a sua fé para Deus mudar a sua vida, para Deus mudar a sua história. Por esse motivo, eu convido você a participar dessa reunião toda especial que vai acontecer nesta quarta-feira, que será a reunião dos vencedores, onde iremos falar do trono de Deus.
Vamos ao intervalo que fala dessa reunião e a história de mais uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. No deserto, Deus deu ao seu povo o maná, um alimento perfeito que sustentava a cada dia. Mas no Apocalipse, Jesus fala do maná escondido, mais que um alimento para o corpo, uma promessa eterna reservada apenas aos vencedores. Nesta quarta-feira, 27 de agosto, a noite do maná escondido, na continuação do estudo dos vencedores. Eu cresci tão revoltada. Era uma raiva que me dominava. Eu ia pra cima mesmo. Não estava nem aí se ele era mais forte do que eu. Eu lembro do meu pai, alcoólatra, chegando em casa e quebrando tudo. A nossa casa era só de brigas. Meu pai, ele me proibia de brincar com as minhas amigas, de ter uma infância. Então eu comecei a ficar com raiva dele. E aos 14 anos, eu falei, a partir de hoje você não tem mais domínio sobre mim. Eu era tão violenta que eu ia pra cima dele para agredir ele fisicamente, ao ponto da minha mãe, ela entrava no meio para isso não acontecer, para não acontecer uma tragédia. Comecei a fumar o cigarro e aí foi indo. Comecei a beber, né? Com 17 anos eu comecei a fumar maconha. Aí sim as brigas eram maiores, porque dentro de casa eu chegava alcoolizada, drogada. A chegar ao ponto de eu estar com os meus amigos, eu viajei, fui pra praia. E foi um ponto marcante, porque aquele dia eu usei tanta droga que eu tive uma overdose. E fui socorrida pelos meus amigos, que na verdade nem eram tão próximos, né? Mas assim, foi muito difícil aquele dia, porque eu pensei que realmente eu iria morrer. E eu comecei a ficar com uma tristeza dentro de mim, um vazio. Eu não conseguia dormir, eu não tinha paz. E eu falei, vou me relacionar, um relacionamento com uma pessoa. Comecei a namorar com essa pessoa e depois de uns 6 meses de namoro, ele se envolveu numa briga, ele foi morto a tiros e ali afetou muito o meu emocional. Eu comecei a beber muito mais e a usar mais droga. E aí, numa dessas festas, aconteceu comigo. Eu fui alvejada, uma briga, e eu levei um tiro. E atravessou, alvejou, né? Pegou a minha perna de um lado, saiu do outro. E ali veio um gatilho, né? Voltou a época do meu namorado, que também morreu de tiro. Eu falei, vou morrer. A sensação que eu tive foi essa. Aí fui pro hospital, mas aí o médico avaliou, falou que não tinha pegado nenhum órgão, nenhum osso, nada, e que eu estava bem. Porém, nesse dia eu estava totalmente alcoolizada, tanto é que eu nem senti que eu tinha sido alvejada. Eu só vi porque a minha calça ficou um furo e o sangue no meu tênis, né, na época. E a reação dos meus pais foi desesperador. Meu pai, que eu achava que não tinha amor, muito pelo contrário, ficou desesperado, a minha mãe também. E aí foi quando eu comecei a ficar com depressão. Eu não tinha vontade nem de levantar da cama, eu não tinha força. No trabalho da minha mãe, um rapaz que trabalhava com pintura convidou ela para ir na Igreja Universal. E ali ela foi. E aí eu percebi que depois que a minha mãe foi, o meu pai diminuiu no álcool. As brigas dentro de casa começou a melhorar, porque meu pai já não estava mais tão agressivo. Quando eu tomei o tiro, que eu fui alvejada, ela falou para mim que tinha orado por mim. Então ali eu fiquei pensando, essa oração foi de verdade, porque resolveu. Não pegou nas minhas costas, pegou na minha perna. Por diversas vezes minha mãe me chamava, mas eu não ia. Mas o meu irmão, eu vendo a mudança nele também, porque ele também já tinha sido preso, teve problemas, né, com a justiça. Até dentro de casa mesmo ele também chegou a atirar para matar o meu pai. Eu vi uma mudança no meu irmão e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, ele tá diferente. Ele
ele se transformou, ele não usava mais droga, ele não fazia as coisas erradas que ele fazia. E foi através da Igreja Universal, ele indo, e ele me convidou. E aí eu falei, não, eu vou, porque não aguentava mais o sofrimento. Era muita dor dentro de mim. Aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que aconteceu naquela primeira oração, eu senti paz. Aquela paz que eu senti no primeiro dia, eu fiquei imaginando, imagine daqui para frente, como vai ser. E aí foi um processo de libertação. E aí começou a sair a depressão. Já na primeira coisa que me impactou muito foi eu conseguir dormir, porque eu não dormia. Não sentia mais vontade de fumar, nem de beber. E aí eu falei, vou me entregar para Jesus. E aí foi quando eu me batizei nas águas. E Deus falou comigo, pede perdão pro seu pai. A raiva do meu pai, o ódio que eu tinha dele, passou. E eu quis passar esse amor pro meu pai. E eu abracei, pedi perdão para ele ficou assim, sem entender, né? E eu falei, pai, eu te amo. E eu entendi que ele não me prendia da forma dele, porque ele queria me proteger. Deus mudou tudo. E aí eu falei, eu queria conhecer o Espírito Santo, eu queria ter o Espírito Santo. Eu ouvi falar que o Espírito Santo, ele mudava tudo. Se já estava diferente, imagine ter no Espírito Santo, né? Eu comecei a fazer jejum, comecei a orar de madrugada, buscar. Eu quero ter isso para sempre. Eu não quero ter uma paz só aquele momento. E foi quando eu me preparei naquele domingo, eu nunca vou esquecer, numa Santa Ceia, eu recebi o Espírito Santo, que foi algo glorioso. Jesus veio e tocou em mim. E uma palavra que ficou gravada dentro de mim foi que ele falou assim: eu nunca te abandonei, eu sempre estive com você. E ali eu lembrei do tiro, lembrei da overdose, lembrei de tudo. Passou um filme na minha cabeça. E todos os momentos ele quis dizer que estava comigo, mesmo eu sem conhecer ele. E Deus transformou o meu ser. E é uma alegria, sabe? Um amor tão grande. Se hoje eu sou feliz, porque eu tenho o Espírito Santo. E eu sou muito grata a Deus por isso. Grata a Deus pelo meu irmão, por ter me convidado, pela minha mãe. E eu sou muito feliz hoje. Hoje eu sou uma mulher forte, determinada, tenho fé, sabe? Eu não tinha expectativa, hoje eu aprendi a usar a fé. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa alegre, mas é porque vem de dentro de mim. Então hoje eu sou totalmente transformada. Depois que eu recebi o Espírito Santo, toda mulher quer uma pessoa para ser feliz. E assim, eu almejava alguém que fosse da mesma fé, que tivesse com a mesma determinação que eu, de buscar a Deus, porque eu jamais ia perder o bem mais precioso depois de tudo que aconteceu comigo. E eu conheci um homem de Deus. Ele me completa, ele tem um caráter de homem de Deus. Tudo isso é fruto da minha comunhão com Deus. Hoje não tem mais droga, não tem mais bebida, não preciso buscar isso para ser feliz, porque hoje eu tenho o Espírito Santo, que me traz tudo, me completa, e eu sou feliz. E um conselho que eu te dou, não desista da sua família, porque se hoje eu estou aqui foi porque minha família não desistiu de mim. O Senhor Jesus disse a mim que todo aquele que crê não morrerá, mas viverá. Eu pergunto para você uma coisa. Você que nesse momento acompanha esse programa, que me assiste, que nunca esteve na Universal, ou você que faz parte de uma outra denominação, você que se titula como um católico, eu quero fazer um convite especial de Deus. Eu quero fazer um convite agora de um pai para um filho. Eu me dirijo ao pai apontando para o alto, porque o pai é nosso. Porque Deus é o meu pai e também é o seu pai. Ele que é o autor da vida. E ele deseja dar vida para você.
Então esqueça tudo o que você ouviu até hoje com respeito à Igreja Universal. Esqueça aquilo que as fake news, os comentários. Nós respeitamos a sua fé, respeitamos a sua religião, e nós não estamos aqui para falar de religião, mas estamos aqui para falar da palavra de Deus. Prepare a sua Bíblia. Prepare, minha amiga, uma roupa especial. Essa roupa que você tem, essa que você gosta, a que você usa no dia a dia mesmo, não importa. Ninguém vai olhar você dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Ninguém vai ficar observando o jeito que você está vestido. Ninguém vai observar a roupa que você usa, se ela é de marca ou não, se o seu cabelo está penteado ou não. A verdade é que as marcas, as cicatrizes que você carrega por dentro, essas sim que importam. É essa que Deus quer curar. É exatamente o que está dentro de você que tem que ser mudado. Porque o homem só vê o exterior, mas Deus, ele conhece o seu interior. E ele sabe o quanto você está sofrendo. Por esse motivo, eu quero te convidar para você estar conosco neste domingo, que será o maior clamor pela paz. Nós vamos clamar para que nesse domingo você receba paz. Se assim possível, venha com uma peça de roupa branca, onde nós estaremos ali clamando pela paz na família, paz no trabalho, pela paz interior. Muitas são as pessoas que nesse momento acompanham esse programa, mas não têm paz, não sabe o que é dormir, não sabe o que é ser feliz, não sabe o que é sorrir. Há quanto tempo que você só chora? Há quanto tempo que você não dorme? Há quanto tempo que você vive à base de remédios? Nos procure. Procure agora mesmo, tome a decisão, anote aí esse endereço que aparece no seu vídeo. Não foi uma coincidência você sintonizar nessa programação. Está aparecendo para você também o nosso SOS espiritual. Se você deseja a nossa ajuda, Pastor Caio, essa pessoa, ela pode entrar em contato com a nossa central de atendimento, que ela estará recebendo um apoio espiritual, uma palavra amiga, uma oração por ela e por seus familiares. Nós estamos aqui, Pastor Edilson, no terminal aqui de Guarapuava, aqui na Estação da Fonte. E essa pessoa que deseja chegar até a Igreja Universal, aqui do meu lado está a rua Marechal Floriano Peixoto, aonde essa pessoa pode estar acompanhando agora, e desse outro lado está a rua que dá acesso à nossa Igreja Universal, aqui em Guarapuava, que é a rua Padre Chagas. E essa pessoa descendo aqui no terminal da Estação da Fonte, a exatamente 150 metros, ela pode chegar até a nossa Igreja Universal. E essa pessoa andando esses 150 metros, em torno de 2 quadras, ela então chegará aqui à nossa Igreja Universal, à nossa Catedral, aqui em Guarapuava. Basta então tão somente você ligar. Basta tão somente você usar a sua fé. Prepare o seu copo com água, daqui a pouco estaremos unindo a nossa fé com Alexandre Amaro, que estará realizando uma oração toda especial pela sua família. Vamos então a uma chamada que fala desse domingo e já voltamos. Você já percebeu que o vício é apenas o reflexo de uma alma que está sendo consumida? Consumida por traumas, medo, frustrações, depressão. E quanto mais a alma sofre, mais o corpo busca substâncias para anestesiar essa dor. Os vícios só terão um fim se a alma for curada. Está escrito: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
no dia 7 de setembro, dia da independência da alma para o fim dos vícios. Uma alma independente não precisa de mais nada para anestesiar sua dor. Graças a Deus, nós chegamos no final da nossa programação. O programa Nosso Tempo vai ficando por aqui, mas eu não posso deixar de pedir a Deus em seu favor. Vamos falar com Deus, é momento de oração, e essa oração eu tenho uma certeza que é para que Deus ele venha tocar em você, aonde você estiver, e transformar a sua vida. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro neste momento por todos que se encontram doentes, aflitos, amargurados, pessoas que oram por um familiar que está internado, prestes a passar por uma cirurgia. Quantas são as pessoas, meu Pai, que se encontram aflitas, amarguradas por causa de um familiar num leito de dor, numa UTI, numa CTI. Vá ao encontro desta pessoa agora, meu Pai. De repente ela está agora respirando com a ajuda dos aparelhos. Seja o Senhor a força que ela precisa. Vá, meu Pai, ao encontro deste leito de dor. Chegue, meu Pai, os teus anjos neste hospital para fazer um milagre acontecer, para restaurar a saúde desta pessoa que de repente, meu Deus, tem vivido momentos de dor, de aflição, essa pessoa que está entubada, numa UTI, meu Senhor, esta pessoa que está agora vivendo momentos de dor, ela fez uma cirurgia e a dor tem sido uma constante, tem pessoas vivendo à base de morfina, meu Pai, remédios fortes, porque a dor é insuportável. Só o Senhor para tirar essa dor, dar a saúde, a vida, a paz, só o Senhor para fazer um milagre acontecer. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é quem dá a última palavra, o Senhor é quem usa os médicos, o Senhor é quem restaura a vida. Então faça isso através da fé e que esta água seja como um santo remédio para a cura e libertação desta pessoa. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água. Amigo, amiga, seja livre, curada, curado. Creia no milagre. A última palavra vem do céu. A última palavra vem de Deus. Ele é o autor e consumador da vida. É Ele que traz a força que você precisa. Seja curada, seja curado. Receba a paz e creia no milagre. Deus abençoe a todos. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Rua Padre Chagas, 3536, é o endereço da sua felicidade aqui em Guarapuava, como também você pode participar na Universal mais próxima da sua casa. Nesse domingo em especial, às 9 horas da manhã, Domingo da Paz, não falte.